Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Antes da gente começar, eu quero dizer que já estão abertas as inscrições para a Bet Brasil, que vai acontecer de 23 a 26 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo. Para conferir todas as novidades e acessar a programação completa, é só acessar nosso site brasil.betshow.com. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre como a neurociência pode ajudar os educadores no processo de ensino junto aos seus alunos, além de estimular o desenvolvimento socioemocional. Para falar sobre esse tema, nós recebemos a Adriana Foz, neuropsicóloga, especialista em educação emocional e diretora da NeuroConnect. Adriana, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Agileu, que prazer é meu, tanto de poder conversar aqui com você e tanto também de poder participar mais uma vez da BET. Maravilha, Adriana. Adriana, para a gente começar, né, gostaria de entender um pouquinho sua visão com relação à neurociência na educação. Por que entender o funcionamento do cérebro pode ajudar os educadores nesse processo de ensino e aprendizagem em sala de aula? Tá ótimo. Eu costumo fazer uma brincadeira, né, bastante simplista, mas para que a gente possa usar bem um smartphone, um celular, é importante que a gente entenda um pouquinho, pelo menos, de como que ele funciona, senão aquilo vai ficar apenas um objeto, né, e não vai ter muita serventia. Então, brincando com essa analogia, a gente conhecer um pouco mais sobre os mecanismos de aprendizagem, principalmente aqueles que são baseados em evidência científica, além da gente poder desmitificar ou a gente poder esclarecer muitos dos neuromitos que estão por aí, vocês não fazem ideia do quanto a gente já aprendeu e quanto a gente usa de conhecimentos que são baseados em informações errôneas, que não dizem respeito a como o cérebro aprende. Então, essa é a minha ideia, de que a gente possa se aquecer para poder expandir e explorar mais aquilo que tem evidência, para que a gente possa confiar, né, no nosso trabalho de professor, de educador, para poder realmente construir aprendizagens significativas. Sim, e quando a gente fala nesse processo de neurociência, de aprendizagem, enfim, quais práticas, quais ações você tem visto ou já viu em sala de aula dessa evolução da neurociência no ambiente escolar? Como você tem visto isso atualmente, Adriana? Então, eu acho que o que eu tenho visto, claro que assim, no Brasil, esse movimento está muito vagaroso, né? Apesar de terem muitos cursos hoje voltados para o cérebro e aprendizagem, neurociência e emoções, etc., é muito mais teórico do que prático. Então, eu até entendo que tem muitos professores que vêm até com uma certa preguiça. Nossa, eu vou ter que ainda aprender sobre o cérebro para poder ensinar, né? Igual também já foi visto dessa mesma forma as competências socioemocionais, né? Muitos professores, poxa, tanta coisa que já tem que dar conta, é mais uma coisa. E aí o que eu quero já falar desde já é que justamente a neurociência educacional, ela vem esclarecer e trazer menos para fazer mais. Se a gente entende que um aluno tem um certo tempo para ter atenção, se você, professor, vai ficar se desgastando de querer que ele fique concentrado no mesmo pico, né, de competência por 1 hora e meia, você vai ficar frustrado. Então, entender esses mecanismos de aprendizagem só pode ajudar o professor, principalmente porque aprender também inclui os aspectos emocionais. Quem é que aprende com qualidade se está deprimido, se está desanimado, se está distraído? Então, tanto entender, né, os aspectos, vamos dizer, dos mecanismos de aprendizagem, quanto os fatores promotores para a aprendizagem, são muito importantes para o professor e vai aliviá-lo muito na sua tarefa de educar. E entender essas particularidades do dia a dia, né, Adriana? Acho que
tem todo um processo de aprendizagem. A aprendizagem não pode ser só o transmissor e o receptor, né? Tem todo um fluxo aí que atua nesse processo do transição de saber. E acho que Perfeito. pós-pandemia... Pode falar. Desculpa, eu ia só fazer um arredondamento, tendo em vista a sua pergunta, que é trazer, assim, instrumentalizar o professor, ou fazê-lo refletir, ou trazer mais possibilidades de ação para esse professor, baseados nesses conhecimentos, mas com uma visão prática, né? Dando oportunidade do professor dele vivenciar, porque só aquilo que... Não adianta a gente também traçar diversos manuais para o professor, que também ele não vai conseguir colocar em prática, né? Então, trazer alguns desses conceitos, algumas dessas vivências exitosas, para que cada professor possa fazer o seu bolo, né? Misturar os seus ingredientes e saborear o seu produto. Sim, acho que principalmente pós-pandemia, né, hoje se fala muito sobre essa questão socioemocional, da saúde mental nas escolas, né, é um tema cada vez mais recorrente e fundamental hoje em dia, eu diria. Você diria também que ter essa habilidade, né, essa competência digamos, fundamental para os educadores hoje em dia, Adriano? É fundamental. Principalmente, e eu vou até mais, eu vou até colocar a importância do professor aprender sobre suas competências socioemocionais. Porque o que a gente sabe também, baseado nas tais evidências, né, já de muito tempo, é o quanto o professor que desenvolveu as suas habilidades socioemocionais, eles não só têm mais qualidade de vida, como eles ensinam melhor aos seus alunos. Então, olha como é importante a gente poder falar desse tema, estudar sobre e desenvolver, né, essas competências. E, claro, que essas competências é muito interessante, porque se a gente entende que as emoções, elas são justamente aquilo que conecta o nosso corpo, o nosso fazer ao nosso cérebro, fica mais fácil entender o quanto é importante a gente ter uma prática que envolva questões de como é que o cérebro aprende de fato, né? Como a gente pode desenvolver as competências emocionais e, ao mesmo tempo, que a gente também tenha desenvolvido recursos de promoção para a saúde mental. Afinal de contas, a saúde mental faz parte, quer dizer, o cérebro faz parte da saúde mental, né? Uma saúde mental num cérebro descompensado não existe, né? Então, a gente, essa união desses eixos faz todo sentido na prática do educador. E como os educadores podem desenvolver essas habilidades? Adriano, isso é algo que tem que estar posto aí nesse processo de formação dos professores, que não seja algo eventual, né, que esteja ali posto. Isso tem que estar numa formação continuada. Enfim, como os educadores podem desenvolver essa habilidade e estar preparado para lidar com todos os desafios, anseios que existem dentro da sala de aula? Ótimo. Bom, um deles podem adotar o meu livro junto com a minha sócia Alcione Marques, que é Educação Emocional para Professores. Além disso, fazer, né, e vivenciar esses cursos que são muito promotores para o bem-estar do professor, além da sua prática enquanto docente. Então, cuidar desse aspecto e dessa dimensão emocional, tanto do professor quanto do aluno, é muito importante. Mas eu já faço aí um salvaguarda que professor não é psicólogo, professor não é profissional da saúde. Então, vamos dizer, a tarefa dele é focar na aprendizagem, né? Só que, como para aprender precisamos das nossas condições emocionais, mentais, socioemocionais, é preciso que ele tenha vamos dizer, seja instrumentado para isso, né? Agora, ele pode promover a saúde mental do aluno, mas ele não tem como tratar, nem é da responsabilidade dele, os problemas
de saúde mental, vamos dizer, né, do tratamento de saúde mental. Então, acho que esse limiar é bastante importante. Sim, total. E também quando se aprende, né, acho que é um processo de ganho, né? Quando o professor aprende a lidar com suas emoções, enfim, passa todo esse processo, o aluno também ganha, né? Porque ele se sente, a transmissão de saber fica mais suave, fica mais saudável, digamos assim. É mais ou menos essa relação que melhora, né? Quando a gente fala como o funcionamento do cérebro pode melhorar, pode ajudar essa relação aluno-professor. É mais ou menos nisso, Adriano? É importante a gente atentar o quanto que também o professor ganha quando nós desenvolvemos esses fatores de proteção em saúde mental, o quanto ele ganha também quando seus alunos podem ter a vivência, porque essas competências socioemocionais não é algo que a gente aprende, né, no livro, é na relação. Tanto que eu, pessoalmente, não entendo que a gente deva ter uma aula sobre sobre habilidade socioemocional ou sobre aprendizagem socioemocional. Esse tipo de competência deve ser transversal em todas as aulas, quer dizer, transversal na escola. E isso também, a gente tem bases também das neurociências para a gente poder lastrear a relevância e a importância desse tipo de ação, né? Mas principalmente porque só faz sentido, para que eu vou treinar, ou vou desenvolver a minha empatia só na aula de socioemocional. Não, o desenvolver da minha empatia deve ser em qualquer momento, né? Seja eu dentro da sala de aula, eu fora, eu com o professor, com o diretor e todos os atores educacionais fazendo parte, né, desse mesmo clima escolar que, quanto mais favorável, mais todos ganham. Em total, Adriano. E tem acompanhado suas palestras, Adriano, você traz muito o conceito da plasticidade emocional. Gostaria que você explicasse um pouquinho o que é, como é que surgiu esse conceito e a sua relação ali dentro do cenário de educação, do cenário educacional. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre esse conceito. Toda aprendizagem, ela é altamente conectada com a capacidade do nosso cérebro de ser plástico. Porque quando aprendemos, é justamente o momento em que o cérebro exerce a sua plasticidade. Porque a plasticidade cerebral nada mais é do que esta capacidade de flexibilidade, de mudança, de adaptação e de reconfiguração também. Posto que existe essa capacidade do cérebro, que ela é estimulada, né, pelo ambiente, pelas trocas desse ambiente com o indivíduo, né, com esse ser singular, né, que somos cada um de nós, é importante a gente entender que existe algo que turbina, vamos dizer, esse potencial de plasticidade, que é a capacidade que temos de mudar emocionalmente. Então, o que nós conversamos hoje, o quanto as emoções estão imbricadas na aprendizagem, e o quanto que emoções, cognição, comportamento também estão imbricados nas mudanças que o cérebro faz. Então, entender que um cérebro plástico, ele precisa que nós também nos transformemos do ponto de vista emocional é muito importante. Então, por exemplo, cultivar uma competência como a resiliência, como a perseverança, como a coragem, que eu considero competências emocionais, são bastante promotoras também para o desenvolvimento das competências socioemocionais, o desenvolvimento de competências cognitivas, ou seja, para o processo de aprendizagem. E a gente está falando também de um desenvolvimento humano, né, Adriano? Não é uma questão de carreira, de profissional, é um desenvolvimento humano, né? Exatamente. A gente está falando de ser humano, que tem e terá cada vez mais que lidar
com máquinas, que lidar com mudanças absolutamente velozes, né? A gente, um ser humano que precisa colocar em si um eixo muito fortalecido, né? Dos seus recursos, da sua singularidade, da sua vulnerabilidade, e é como se a gente tivesse que colocar uma âncora em nós mesmos, né? Muitas vezes a gente pensa barco, âncora, vamos colocar a âncora, né, no mar. Não, a âncora é dentro de nós. E esse processo, né, de ancoragem é justamente esse processo da gente reconhecer as nossas competências emocionais, da gente desenvolver as nossas competências socioemocionais, continuar desenvolvendo de uma maneira que não separada, mas conectada da emoção com a conexão, né? E, claro, tudo isso num território, num espaço, num ambiente que promova os fatores de saúde mental e que possamos, né, com esses tópicos, né, com essas ferramentas, poder nos desenvolver enquanto seres humanos que podem se fortalecer, que podem ser o melhor de si mesmos. Não, total, e saber lidar com tudo que acontece hoje em dia, que a velocidade é muito rápida das mudanças. Você trouxe a questão das mudanças, né? Hoje em dia se fala muito em uso de tecnologias em sala de aula, né, que é uma mudança e tudo, mas da mesma forma também o livro também foi uma mudança quando surgiu, o papel, enfim, também foram mudanças. Então, acho que estar preparado para lidar, ter essas competências socioemocionais te ajuda também a lidar com essas transformações que vão ocorrer, não só hoje, daqui para frente, para o futuro, também vão continuar acontecendo. Então, é uma forma de você ficar preparado para o que vem por aí, né, Adriano? Não, perfeito. É isso aí, eu acho, e por isso que um evento como a BET, né, que fala, que discute, que vincula, né, pessoas interessadas e atuantes na área da educação, né, cujo coração é a aprendizagem, é vital, é muito importante, e é uma grande satisfação, né, poder fazer parte de um espetáculo desse, né? É um espetáculo de aprendizagem. Né, até aproveitando esse assunto, eu sei que você estará na BET, Adriana, será uma das palestrantes inspiradoras no Congresso de Educação Básica. Então, eu queria saber o que você já pode adiantar de tema que você vai trazer para o Congresso e qual mensagem você espera transmitir para o público que vai te acompanhar lá na BET, Adriana. Na minha participação na BET Educar, eu vou falar sobre o extraordinário cérebro aprendiz. Vou falar sobre plasticidade emocional, sobre alguns dos fatores que são primordiais para que nós possamos otimizar essa nossa grande capacidade, sobretudo cuidando sempre dos aspectos tanto da nossa saúde mental quanto das nossas habilidades socioemocionais. Então, eu realmente espero que neste evento seja uma grande celebração da nossa capacidade de aprender. Perfeito, Adriana, perfeito. Já estou ansioso para a gente se encontrar lá na BET em abril, então. Olha, nem diga, eu também aguardo todos vocês com muita alegria. Perfeito, Adriana. Felizmente nós vamos ficando por aqui. Gostaria muito, muito de te agradecer, Adriana, por ter topado participar, por ter reservado esse tempo para falar com a gente. Foi uma honra recebê-lo aqui, viu? Imagina. Então, nos vemos e até breve. Até breve. É isso, nós vamos ficando por aqui. Você pode acompanhar todas as novidades da BET nas nossas redes sociais ou no nosso site, brasil.betshow.com. Conexão BET está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.